Olá, meus queridos, bom dia. Na última aula com você em sala de aula, a gente falou sobre potência, né? E começamos a falar sobre radiciação, né? As raízes, como é que a gente podia colocar o expoente fracionário, certo? Agora eu vou começar mesmo a parte de radiciação, né? Que nada mais é do que as raízes. E aí a gente tem que lembrar que não existe só raiz quadrada, existe a raiz terça, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta. E assim vai, que a gente até comentou um pouquinho sobre isso em sala de aula, né? A radiciação é a operação das raízes, que é a operação inversa da potência. Como é que ela se representa pra gente? Dessa forma aqui, ó, né? E aí a gente sempre acaba falando, né? Qual é a raiz? A raiz, a raiz. Mas na verdade cada termo aqui tem um nomezinho, né? O símbolo, né, da radiciação chama-se radical. O número que está aqui dentro, que vai ser calculado a raiz, é o radicando, e a resposta é a raiz, tá? O índice é justamente para dizer se a raiz é quadrada, se é cúbica, se é quarta, se é quinta. Quando não há nada escrito, né, a gente já sabe que a raiz é quadrada, né, ou seja, 2, né, então não precisa escrever. Quando a raiz não é quadrada, ela está escrito lá, se é cúbica, quarta, quinta e assim vai. Qual é o conceito de raiz, né, de radiciação? É um número que multiplicado tantas vezes dá aquele valor. No caso da raiz quadrada, é aquele número multiplicado 2 vezes. Ou seja, qual é a raiz de 4? 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Né? Se eu quisesse a raiz quadrada de repente 100, vai ser 10. Por quê? 10 vezes 10 dá 100. 36. 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Raiz cúbica é um número multiplicado 3 vezes. Então, exemplo, se eu colocasse aqui a raiz cúbica de 8, raiz cúbica de 8, seria o 2 de novo, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tá? Raiz quarta, a mesma coisa. Como é que a gente calcula as raízes? A gente já aprendeu a calcular a raiz lá no 6º ano, de novo no 7º, e na última aula eu cheguei a falar um pouco sobre raiz cúbica, né? Como é que a gente faz? Eu quero que depois vocês deem uma pausa no vídeo e copiem, tá? No caderno de vocês. Pelo menos essas partes iniciais, ou pelo menos achem no livro, para poder sublinhar, tá certo? Igual eu faço sempre em aula com vocês. Então vamos lá, né? Se eu quero achar a raiz, né, quadrada de 36, eu não sei, como é que eu faço? Eu decomponho 36, certo? Que a gente fala erradamente que isso aqui é MMC, mas é decomposição ou faturação. Aí aqui 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3. Como é raiz quadrada, cada 2 números iguais vira um desse, que eu até brinco, né? Cada casal faz um filhote, certo? E esses números aqui são multiplicados. 2 vezes 3, 6. Se a raiz é cúbica, né? Se a raiz é cúbica, aí que eu faço? Tem que ser 3 vezes. Então, a raiz cúbica de 8, como eu tinha falado, eu vou decompor 8. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Cada 3 vira 1, tá? Se fosse raiz quarta, cada 4 viraria 1. E assim vai. Como eu já tinha falado isso em sala de aula, certo? Ah, professor, se fosse raiz, vamos lá. Se fosse raiz, né, quadrada de 8, é de 2 em 2, não é isso? Então, esses dois aqui, né, formaria 1. Esse que está sobrando ia ficar dentro da raiz como resposta. Esses dois aqui ficariam fora da raiz e o que sobrou ficaria dentro. Por quê? Porque isso aqui não é assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 2, não é isso? Ou 2 elevado a 3, né? Se eu colocar, vou botar junto com outra cor aqui. Se eu colocar assim, ó, dentro da raiz, 2 elevado a 2 vezes 2. Qual é a regra da raiz quadrada para a gente poder tirar? No caso da raiz, tanto faz, quadrada, tanto qualquer uma que seja. Quando o índice é igual ao expoente, esse valor aqui ele sai da raiz. Porque se eu for fazer a raiz dele, eu vou conseguir fazer com que ele saia, porque vai dar o resultado. Porque quanto que é 2 ao quadrado, né? 4. Então a raiz de 4 é quanto? 2. Tá? Então a gente diz que ele sai da raiz. E quem está o índice diferente, o expoente diferente do índice, fica
dentro da raiz. Mas você já vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo, tá bom? Agora eu vou falar em relação às operações com raízes, tá? Então, a introdução de raiz já foi tranquila, certo? Essa parte aqui eu explico depois com mais calma, tá? Operação com raízes. Copia depois, tá? Dá uma pausa aí. Com raízes. Ou operação com radiciação, tanto faz, tá bom? Eu vou falar sobre a adição e subtração. A gente só pode calcular adição e subtração com raízes quando o radicando, e o índice também, tá? Quando o índice e o radicando forem iguais. Aí eu sempre falo o seguinte, finge que o radicando no caso é uma letra, né? Quando a gente está trabalhando com variáveis, com incógnitas, com letras, quanto que dá x mais x? Né? 2x? Porque eu posso juntar as letras, que são iguais. Agora, se fosse x mais y, eu não consigo juntar. Letras diferentes não se juntam, não se somam, não se subtraem. A mesma coisa com a raiz. Então, se eu tenho aqui 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, radicando é igual, o índice é igual. O que eu faço? Eu vou somar. Como se esse raiz de 5 fosse x. Como se fosse x, ó. 2x mais 5x. Quanto que não ia dar? Mais 5. Mais 3, desculpa. 2x mais 3x. Quanto que vai dar? Vai dar 5x? Não é isso? Eu não vou somar só os coeficientes, só os números. A mesma coisa com a raiz. Aqui vai dar 5 raiz de 5. Certo? A mesma coisa se fosse menos. Só que eu tenho a regrinha de menos. Se fosse 2 menos 3, 2 raiz de 5 menos 3 raiz de 5, vai dar menos 1 raiz de 5. Tá? Então, mas eu só posso fazer isso quando o índice e o radicando forem iguais. Se eu tenho uma situação, dá uma pausa, copia, tá bom? Vou apagar. Se eu tenho uma situação como essa daqui, ó. 2 raiz de 5 mais 3 raiz de 3. Eu não posso, não posso calcular nada. Isso aqui não se calcula. É como se fosse 2x mais 3y, né? Ou 2a mais 3b. E a gente não pode juntar. Tá certo? E vamos lá. Então, copiou, né? Dá pausa aí e copia. Quando eu vou passar uma folhinha para vocês, que vai acontecer esses exercícios, tá? Por isso que eu tô explicando eles. Vamos dizer que o exercício apareça assim, ó. 2 raiz de 2 raiz. Deixa eu ver. 2 raiz de deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra ver uma certinha pra vocês. Ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no exercício, para que vocês vejam como é que a gente vai fazer para poder resolver quando a raiz não aparece certinha pra gente, ó. Vou botar aqui 2 raiz de 80 mais 3 raiz de 180. Nossa, que exagero muito grande. Jesus. Como é que eu faço isso? Professora, bom, não é igual então no som? Não. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que decompor esse radicando aqui, para ver se a raiz lá dentro, o radicando, consegue ficar igual para poder calcular. Aí vamos lá. 80, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 2 elevado à quarta vezes 5. 180. 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Vamos lá, se eu colocar dentro da raiz, que isso aqui é dando a raiz, 2 elevado a 4 vezes 5. Esse 2 elevado a 4 vai ser o mesmo que 2 elevado a 2, porque o índice é 2, o índice da raiz é 2, vezes 2 elevado a 2 vezes 5. E aqui, ó, dentro da raiz, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes
5. Tudo que está com o índice igual da raiz vai para fora. Então vai ficar